Poxa, tem cachorro. Todo mundo é bom aqui, tem dinheiro, eu não. Aqui teu dinheiro. Todo mundo é chato que nessa maquininha. Vai ser maquininha aqui. Vai, me dê esse dinheiro. Praga. Tá 9. Agora tá vazio, o que que eu faço? Eu cobro, não tenho dinheiro. Para de ser besta. Ai, velho, tô bugado nesse jogo. Merda.
Tô devendo, cara. Ô, propaganda! Se você não for uma coisa física me atrapalhando, vendo que eu tô gravando meu videozinho. Olha, tá dançando. Ele tá dançando ali, velho. Olha só, cara. Oh.
vocês precisam sofrer comigo assistindo a propaganda, tô brincando. É minha obrigação. Eu mesmo ver propaganda. Daqui a pouco vai estar aparecendo propaganda do Elon Musk nesse jogo. E o vídeo. Pouco não. Algo de mal. Por quê? Vai, moleque. Eita, pega. Gosto de uma comidinha. Nem gosta de doce, né? Tá bem tempo. Meu Deus, mulher nem economiza, né? Vamos ver essa cunha de pau. Vira essa parede linda aí, gente. Essa pintura. Eu sei que vai dar. Agora. Tá economizando, né? Pobrezão. Doido. Yeah. Vai ter que pagar tudo isso. Eu só consigo ter 15 minutos. Vocês vão ver no próximo vídeo. Tchau.